Boa tarde, povo de Deus. Aqui quem vos fala, Pastor Lázaro. Eu quero deixar uma palavra nessa tarde para todos nós. Eu quero mencionar nesta tarde no livro de Segundas Reis, no capítulo 19, o versículo 14. É um texto que fala sobre Senaqueribe desafiar ao rei Ezequias. Senaqueribe, rei da Síria, e Ezequias, rei certamente de Israel. O texto diz, capítulo 19, verso 14: Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu, então subiu à casa do Senhor e estendeu perante o Senhor. Meus amados, eu quero falar sobre esta carta. É uma síntese da mensagem, gostaria que vocês entendessem, que eu serei bastante rápido aqui. Falar sobre essa carta. Essa carta que Senaqueribe mandou Rabizaque levar e entregar com os seus mensageiros para Ezequias é uma carta que eu considero a carta da afronta, porque Ezequias deposita confiança em Deus, mas Senaqueribe vem vencendo outros povos a ponto dele se achar e dizer qual é o Deus que vai livrar certamente Ezequias da mão de Senaqueribe. Então nessa hora a carta é a carta da afronta. Baseado nisto, eu quero falar nesta tarde sobre 5 cartas. 5 cartas. 4 cartas do inimigo. Serei breve. 4 cartas do inimigo e uma carta de Deus. A primeira carta é essa que eu acabei de ler, que ela também define-se em Isaías, capítulo 36 e 37, o verso 14, que tem a mesma frase que acabamos de ler. Então aqui a primeira carta é a carta da afronta. Quem sabe você tem sido afrontado constantemente. Tem recebido carta, então é interessante você entender que a carta certamente ela é entregue pelo correio, tem os seus remetentes, né? E tem o seu destino. Então eu não sei qual foi a carta que já chegou até você, mas essa carta aqui que eu estou mencionando é a carta da afronta. Quem sabe você já recebeu essa carta de afronta, tem sido bastante afrontado pelo adversário. O diabo tem os seus carteiros, assim também como Deus tem os seus carteiros. Existem os carteiros da má notícia e existem os carteiros da boa notícia. Eu, a princípio, vou fazer a narrativa dos carteiros da má notícia, daqueles que querem enviar cartas para acabar com as nossas vidas. Porém, no final eu vou definir que carteiro eu sou. Então entenda isso aqui. A primeira carta que eu chamo é a carta de afronta. Eu falei que vou falar sobre 5, preste atenção. A primeira carta é a carta da afronta. Quem sabe você já tem sido afrontado. A segunda carta que eu encontro na Bíblia é a carta da proibição dos tributos. Que carta é essa? Carta escrita em Esdras, capítulo 4, verso 7 em diante, onde a Bíblia vai mencionar que o povo está em uma restituição do templo e de repente se levanta uma cúpula de pessoas que não quer ver o crescimento da obra e aí vai enviar uma carta para o rei Assuero para proibir que o povo continue o crescimento da obra. Quem sabe você, pastor, tem enfrentado isso na sua igreja? Você não tem ciência da carta que o povo tem recebido, mas o povo parou de abençoar, o povo parou de contribuir. Isto é a carta, certamente, da proibição dos tributos que Satanás coloca
certamente na mente dessas pessoas. Envia os mensageiros para entregar essas cartas a essas pessoas. Ah, não contribua por isso, não contribua por aquilo, não faça isso, não faça aquilo, não dê por causa disto, por causa daquilo. Resumindo, o que eu estou querendo dizer é que nas entrelinhas do texto você vai perceber, torno a repetir, Esdras, capítulo 4, verso 7 em diante, leia e você vai perceber. A intenção deles era que, se o povo reedificasse, restaurasse os muros, eles iam parar de pagar tributos. Então compreenda que a intenção de Satanás é que esta pessoa não deixe de pagar tributos para ele. Por quê? O tributo de Satanás é a bebida, o álcool, prostituição e outras coisas mais, entre drogas ilícitas e outras coisas que não convém nós citarmos aqui, que é feito com esses tributos. Então Satanás, quando vê a pessoa entregando a vida para Cristo, ele percebe que ele vai perder esses tributos, então ele quer proibir, ele não quer que essa pessoa dê os seus tributos para dentro da casa de Deus. Então, segunda carta, a carta da proibição dos tributos. Terceira carta é a carta da calúnia e da inveja. Ou quem sabe você esteja passando por isso, meu amado e minha amada, recebendo carta de calúnias por causa da inveja. Isso está escrito em Neemias, capítulo 6, verso 5 em diante, diz que Neemias recebeu várias cartas, não foi uma, não foi duas, não foi três, foi por 5 vezes. A Bíblia diz que os Sambalate e Tobias mandaram cartas, inventaram a ponto de contratar profeta para proferir, entregar mensagens falsas, para certamente Neemias parar a obra, porque a obra estava crescendo, porque a obra estava desenvolvendo. Então deixa eu te dizer uma coisa, quem sabe você recebeu esta carta, carta da inveja e carta da calúnia. Ei, pega a visão, faz igual a Neemias. Neemias não deu atenção, olhou o conteúdo da carta e disse, isso não vem de Deus, isso não é de Deus. E eu não vou parar a obra por causa dessas cartas e por causa dessas calúnias. Então, deixe de ficar abatido por causa dessas cartas de calúnia. Porque as pessoas estão falando isso, porque disseram isso, porque escreveram isso de você. Esqueça isso. Quarta carta. A quarta carta está relacionado, isso entristece a minha alma e o meu coração. Qual é a quarta carta? É a carta da morte e da chacina. Ester, capítulo 3, verso 13 a seguir. Amã pega o anel do rei, escreve uma carta para acabar, matar, destruir os judeus. Velhos, velhas, homens, mulheres, criança, todos sem direito de defesa. Quem sabe você tenha enfrentado isso com algumas percas e com algumas situações que você para e pensa, por que isto está acontecendo? O adversário, ele arma essas ciladas e ele mandou a carta. E o interessante é que os carteiros se anteciparam e começaram a entregar as cartas. Em todos os lugares que a carta chegava, havia luto e havia tristeza pelo conteúdo da carta, que era certamente para exterminar todos os judeus, sem direito de defesa. Porém, eu falei sobre 4 cartas, eu disse que era uma síntese do texto. Eu não posso aplicar ela aqui, porque senão é muito tempo. Já tem 9 minutos e 25 segundos aqui que nós estamos falando, tentando ser o mais rápido possível. Aí o texto diz que a primeira carta é a carta da afronta, a segunda da proibição dos tributos, a terceira, carta da calúnia ou da inveja, e a quarta, a carta da morte ou da chacina. Porém, eu não vim aqui simplesmente dar ênfase a essas cartas negativas na tua vida. Eu vim mostrar para você que dentre tantas cartas que você venha receber para te deixar para baixo, eu agora aqui nesse exato momento vou dar um endereço para você de uma nova carta.
4 cartas é do inimigo. Mas eu tenho uma carta aqui para a tua vida, que é a carta da virada e a carta da vitória para a tua vida. Eu quero que você tome posse. Onde é que está essa carta, pastor? Está em Esther, no capítulo 8, verso 10 em diante. Esther, capítulo 8, verso 10 em diante. A carta da chacina veio em Esther, capítulo 3, verso 13 em diante. Porém, a carta da virada e a carta da vitória está também em Esther, capítulo 8, verso 10 em diante. Deus certamente deu a oportunidade a Mardoqueu a se colocar em oração, pedir direção a Deus. Deus deu a direção, ele pede o anel do rei, porque o rei disponibilizou a ele. Depois da denúncia, da sentença, o rei tira o anel e entrega na mão de Mardoqueu. E o texto vai dizer que ele orou a Deus. E quando ele orou, ele recebeu a orientação. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai escrever uma nova carta. E toda a carta escrita e selada pelo anel do rei, ela não pode ser revogada. Porém, o rei deu o anel também para ele fazer um novo edito. E no edito que ele escreveu, a carta endereçada para todos os judeus, é que eles tinham direito de defesa. Sabe o que é que eu estou querendo dizer para você? Deus já tirou o anel, já entregou em tuas mãos. Você agora vai pedir direção a ele e ele vai te dar a direção, e você vai escrever a carta da vitória, a carta da virada, vai selar com o anel, ou glória, com o anel do rei. E o texto vai dizer aqui que você vai ter direito de defesa. O que é que eu estou dizendo? Dependente das cartas que você recebeu, você está tomando posse agora, da carta da virada, da carta da vitória. Só depende de você. Deus está estabelecendo a carta da vitória, a carta da virada para a tua vida. Meu amado, tenha paciência. Escute este áudio, escute ele, reescute e reflita. Reflita, a carta da virada, da vitória, está em tuas mãos. Deus já deu o anel para você selar. E o texto diz que ele escreveu e os carteiros saíram. E em todos os lugares, querido, que essa carta chegou, sabe o que foi que aconteceu? O texto diz: para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em todas as províncias da cidade, ao chegar a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, regozijo, banquetes e festa. Se prepara para fazer isso, porque a carta da virada e da vitória está chegando aí na sua casa, está chegando aí no seu endereço. E tem mais. Por causa disto, o texto diz: e muitos dos povos, no capítulo 8, no verso 17, muitos dos povos se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Então essa palavra é profética. Por causa da tua carta da virada e da vitória, tem muita gente que vai passar a ser cristão por causa da tua vitória e por causa da tua virada. Toma posse e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.